Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma live, sempre com alegria em nosso coração, por sabermos, acima de tudo, que Deus está cumprindo, dia após dia, os teus propósitos nas nossas vidas, e nós estamos, dia após dia, nos colocando nas mãos dele para estarmos, de fato, nos encaixando neste propósito, né? Que Deus possa realmente abençoar as nossas vidas nessa live, que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações por meio da sua palavra que será ministrada e que juntos possamos buscar, clamar a face do Senhor, crendo que Ele está sempre com seus braços estendidos, Ele está sempre com os seus ouvidos atentos, né, às orações que nós temos feito neste lugar, neste caso, neste espaço virtual que é essa live, né? Bem, eu quero iniciar com um texto bíblico, como sempre faço, que se encontra no Salmo 42, no versículo 1, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E aí a primeira parte do versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Amém, queridos? Que essa possa ser a nossa disposição. Que esse possa ser o nosso anseio, o nosso desejo. Ter sede de Deus. Ter vontade de experimentar mais Deus. Querer sentir mais a presença do Senhor. Não podemos nos acomodar, achar que já experimentamos tudo de Deus, que já conhecemos tudo de Deus. Muito pelo contrário, nós temos que estar assim como o salmista aqui. Nossa alma precisa ter sede de Deus. Nós precisamos ter vontade de experimentar mais desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão grandioso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, mais uma vez, de estarmos na Tua presença, Pai. O Senhor é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus verdadeiro, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Digno Tu és de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós consagramos a Ti, Senhor, este momento. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, ter total liberdade para falar em cada coração, Senhor Deus, por meio da Tua palavra que será ministrada. E ao mesmo tempo nós clamamos, dai-nos, Senhor Deus, um coração ensinável, um coração tratável, dai-nos um coração disposto a colocar em prática a Tua palavra, dai-nos, Senhor Deus, um coração como essa terra fértil, Senhor Deus, preparada para receber a semente da Tua palavra, Senhor, que será semeada nesta noite. Então, em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações. Precisamos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós, antes de entrarmos propriamente na palavra, eu quero estar já avisando mais uma vez o aviso que ontem eu já terminei avisando, né? Que é exatamente o nosso culto de domingo à noite. Nós, de acordo com a decisão da clã da nossa igreja, definimos por estar voltando os cultos de domingo à noite no templo. Então, assim será feito já no próximo domingo, dia 30. Você é nosso convidado especial para estar conosco lá no nosso templo em Goiabeiras ou no nosso templo em Jardim Carapina. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. A nossa igreja está preparando todo o ambiente para que seja um ambiente adequado a reunirmos, a cultuarmos nesse tempo de pandemia, com álcool em gel, com máscaras e com os bancos afastados, enfim, todas as medidas necessárias nós estamos tomando para que nós tenhamos um culto abençoado, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas também com toda a segurança para que todas as pessoas que forem
possam estar participando e possam sentir a presença de Deus, ouvir a voz do Senhor. Tenho certeza que tem muita gente que está com muita saudade, né? Nós não vamos poder ainda nos abraçar como nós gostaríamos, mas vamos pelo menos cultuar a Deus juntos, né? Já é um começo, né? E eu tenho certeza que as coisas daqui para frente vão melhorar cada vez mais, né? Glória a Deus por isso. O culto também vai ser, culto de domingo à noite também vai ser transmitido ao vivo pela nossa página do Facebook. E para isso, nós orientamos aquelas pessoas que não podem estar no culto porque são acima de 60 anos e não se sentem seguras para estar participando conosco, ou tem alguma comorbidade, enfim. Os cultos serão transmitidos pelo Facebook, vai ter a live do mesmo jeito, só que não vai ser só assim, dessa forma como nós estamos aqui, vai ser lá no templo. Possivelmente, né, qualidade do som talvez não vai ser a mesma coisa, é um outro ambiente, vai ter instrumentos juntos, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida. Mesmo porque talvez você não vai estar no templo, não é porque você não queira, é porque você não pode, você entende que não está na hora ainda. Com certeza ninguém vai aqui te jogar pedra, acusar, nada disso, muito pelo contrário. Nós queremos oferecer sempre o melhor de Deus para as pessoas, o melhor do reino de Deus para as pessoas. Queremos comunicar com toda a ousadia e com todo o amor a palavra de Deus, transmitir, compartilhar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis, seja no templo ou seja por essas lives. Amém? Feita essas observações, né? Só para a gente já fechar essa questão dos avisos. Além dessa questão do domingo, vamos lembrar que amanhã, sexta-feira, não teremos a live, porque teremos a nossa vigília de oração, a vigília de oração regional, que vai acontecer a partir das 18 horas no canal do YouTube da Igreja Metodista Quarta Região. E no sábado teremos a nossa live aqui às 20 horas, com a nossa live que é temática no sábado, Igreja Missional. Vai estar conosco o pastor Felipe Montuan e o pastor Walker, e nós estaremos dialogando, conversando sobre como alcançar e cuidar da juventude nessa geração, que é com certeza um grande desafio para toda a igreja. Amém? Então vamos à palavra. Hoje é no Salmo 36. Palavra de Deus hoje, base para a nossa reflexão hoje, se encontra no Salmo 36, do versículo 7 ao versículo 9. Salmo 36, do versículo 7 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente de tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Amém? Que texto lindo, né, irmãos? Que texto maravilhoso. Esse salmo, como sempre quando a gente medita sobre o salmo, quero sempre estar lembrando, né? O salmo, o livro de salmos é uma coleção de cânticos, né? Que expressam, acima de tudo, o sentimento, cânticos que expressam os sentimentos, os desejos, as orações dos servos de Deus no passado e que foram mantidos como palavra de Deus, né? Às vezes são cânticos alegres, às vezes são adoração lindas, às vezes são orações profundas e às vezes é como nesse caso aqui, é uma reflexão, né?
uma reflexão, primeiro, falando da condição do ser humano, para falar da benignidade de Deus. Ou vamos entender o seguinte: para falar da benignidade de Deus, para falar da bondade, do amor de Deus, o Salmo apresenta de por que nós precisamos tanto dessa benignidade de Deus. Por que nós precisamos tanto dessa bondade de Deus? Exatamente, queridos, porque o ser humano, não só eu ou você, mas o ser humano, nós somos pecadores. Nós precisamos dessa benignidade de Deus porque existe em nós, em todo ser humano, uma tendência para o erro, uma tendência para as coisas erradas, uma tendência, infelizmente, em desagradar a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, em agradar somente a nossa própria vontade, o nosso eu, o nosso ego. E por isso, o salmista começa no versículo 1 dizendo: há no coração do ímpio a voz da transgressão e não há temor de Deus. Essa é a condição do ser humano, não há temor e existe essa voz da transgressão que está lá nos nossos ouvidos, no nosso coração, sempre com essa tendência para, de alguma forma, fazer as coisas erradas. Olha o que diz também no versículo 3, as palavras da sua boca são malícia e dolo, como também o versículo 4 diz que no seu leito maquina perversidade, detém-se no caminho do que não é bom e não se despega do mal. Despegar é o contrário do apegar, né? Não se despega do mal, ou seja, está constantemente lá, sempre nesse caminho que está contrário à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Todo ser humano, independente se está na igreja, independente se nunca entrou numa igreja, todo ser humano, a humanidade inteira. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Todo ser humano, nós precisamos dessa benignidade de Deus. E o salmista, entendendo isso, refletindo sobre isso, se expressa com essa exclamação no versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Amém? Como é valiosa para nós, enquanto seres humanos. Como é importante para nós essa benignidade. E entendendo o que seria benignidade, uma outra tradução, por exemplo, está lá, como é precioso o teu amor, E também, benignidade a gente pode entender por generosidade, pode entender bondade, pode entender benevolência, aquele que é afável, aquele que pratica a benignidade é afável, é indulgente, é aquele que perdoa, ou seja, como é importante, como é precioso para nós essa capacidade de Deus de, mesmo nós sendo pecadores, ainda continuar nos amando. Mesmo nós ainda com essa tendência para as coisas erradas, às vezes visível, todo mundo está vendo, ou às vezes aquilo que está na nossa alma, no nosso coração, nos nossos desejos íntimos, nossos pensamentos, aquilo que só Deus está vendo. E por isso mesmo, como é preciosa a benignidade de Deus. Como é importante a benignidade de Deus para com a nossa vida. E o texto continua dizendo que essa benignidade de Deus, por isso nós podemos nos acolher à sombra das suas asas. Essa é uma imagem interessante que eu sempre lembro. O abraço para o Obedias. O Obedias tem uma parte lá no quintal dele, lá com um monte de galinha, E quando essas galinhas lá, elas chocam e
e começa a brotar os pintinhos, quando essa galinha sai com os pintinhos, né? Lá passeando e sempre, o tempo inteiro, tá lá a galinha estendendo lá as suas asas e os pintinhos lá, os filhotinhos lá debaixo delas, para proteger. O tempo quando vem a chuva, quando tem um sol muito quente, ou quando vem qualquer ameaça, até uma criança que chega perto, ou algum animal, alguma outra coisa, a galinha vai, os pintinhos vai sempre lá debaixo das asas dessa galinha, sempre para proteger, né? Assim o texto fala. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, né? Por isso nós temos que nos colocar debaixo dessas asas de Deus. Por causa dessa benignidade, nós por si só, por nós mesmos, não conseguimos permanecer firme na presença do Senhor. Mas quando nós firmamos nas mãos de Deus e nos colocamos debaixo das asas do Senhor, nós podemos aproveitar essa benignidade, essa bondade, essa generosidade de Deus para com a nossa vida. Aqui, queridos, é uma coisa muito linda quando nós entendemos que esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus, essa provisão de Deus se dá numa dimensão material e se dá também, né, quando nós entendemos que o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos dando livramentos todos os dias, e se eu tenho o que comer, se eu tenho o que vestir, se eu tenho onde morar, isso tudo é provisão de Deus, é fruto da bondade de Deus, é fruto da benignidade de Deus, é fruto do amor de Deus para com a minha vida. Então eu preciso entender isso. Mas também esse cuidado de Deus também está relacionado com a dimensão espiritual. E eu quero convidar a você a especificamente pensar mais nessa parte espiritual, quando aqui o texto começa a falar, vamos dizer assim, dos motivos que nós podemos confiar nessa benignidade de Deus para com a nossa vida. Quando primeiro o versículo 8 diz, os filhos dos homens, ou seja, nós nos fartamos da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias nós podemos beber. Aqui, irmãos e irmãs, aqui fala a respeito de alimento e fala a respeito de água. Fala a respeito de matar a fome e fala a respeito de matar a sede. Porque sim, irmãos e irmãs, nós temos um anseio, assim como eu iniciei a nossa live hoje falando minha alma tem sede do Deus vivo. Nós temos esse anseio nato em nós também. Temos esse algo esse vazio que precisa ser preenchido pela misericórdia e pela graça do Senhor. Nós, quando não suprimos esse vazio, quando nós não preenchemos esse vazio em Deus, nós vamos achar outras coisas, ou vamos tentar preencher esse vazio em outras coisas. Por isso que muitas pessoas vão para as drogas, por isso que muitas pessoas vão experimentar bebida alcoólica, e por isso que muitas pessoas passam às vezes a madrugada inteira, a noite toda na frente de um computador ou de um celular, só procurando coisas de pornografia, coisas viciadas em pornografia e tantas outras questões. Por quê, queridos? Porque existe esse anseio natural do ser humano que às vezes, por isso as pessoas vão saindo à procura de preencher esse vazio, de suprir este anseio. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos e irmãs,
que este alimento que mata a nossa fome, nós encontramos em Deus e encontramos com abundância. Podemos nos fartar deste alimento que preenche, que nos supre, que nos dá vida, que nos dá alegria, que renova as nossas forças, que renova o nosso vigor, que renova a nossa disposição em viver plenamente. Nós encontramos com fartura esse alimento em Deus. Por isso, queridos, nós podemos confiar na benignidade do Senhor. Por isso nós podemos expressar, assim como o salmista expressou: ó, como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Porque no Senhor nós conseguimos alimento, nós conseguimos nos fartar, nós conseguimos matar a sede, matar a fome. E quando o texto diz aqui: a torrente das tuas delícias lhes dá de beber, porque exatamente essa fome, essa sede é preenchida em Deus. É preenchida no altar de Deus, é preenchida nas mãos de Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, queridos? Por isso nós podemos confiar na benignidade do Senhor. Por isso nós podemos nos acolher debaixo dessas asas de Deus, a sombra dessas asas, que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos acolhe. O texto também, irmãos e irmãs, nos fala, versículo 9, também direcionado a essa questão mais espiritual, quando o texto fala o seguinte: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. E quando se fala de manancial, está se falando da fonte. E aí podemos entender inicialmente, de uma forma material, que essa vida, que como Deus como fonte da vida, é aqui Deus como esse princípio gerador da vida, né? O milagre da vida, o milagre lá da concepção, o milagre de gerar uma criança no ventre, o milagre da criança nascer saudável, perfeita, tudo isso é um grande milagre. E é o poder de Deus, é a graça de Deus. Deus é essa fonte, esse manancial da vida. Mas, especialmente, eu quero também lembrar, enfatizar, que esse manancial da vida, que essa vida tem um aspecto espiritual, tem um aspecto eterno, que tem a ver com essa vida abundante, que só é possível em Deus. Com essa vida plena, que só é possível em Deus. Com essa felicidade eterna, que só é possível em Deus. As pessoas vão tentando de todas as formas substituir, tentando preencher esse vazio com outras coisas, tentando buscar em outras fontes. No entanto, irmãos e irmãs, essa vida plena, essa vida abundante, essa vida nesse aspecto espiritual, só é possível nessa fonte. Por isso que o texto diz: pois em ti está o manancial da vida. Em ti está a fonte da vida. A fonte biológica da vida, mas e especialmente, enfaticamente, espiritual da vida. Se queremos ter vida eterna, busquemos Deus. Se queremos ter uma vida eterna, feliz, abundante, busquemos Deus. Se queremos de fato sermos felizes e termos esse vazio preenchido em nós, nós precisamos buscar Deus, porque Ele é o manancial da vida, Ele é a fonte da vida.
dessa vida plena, dessa vida abundante. Jesus, em determinado momento, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não mediu palavras para se apresentar como a própria fonte da vida. A vida verdadeira, a vida plena só é possível em Jesus, porque Ele é o manancial, Ele é a fonte, é Ele que gera essa vida biológica, mas especialmente a vida espiritual, a vida eterna, a vida abundante. Amém, queridos? E por fim, por que nós podemos confiar nessa benignidade de Deus e expressar, exclamar, assim como o salmista exclamou: ó, como é preciosa a tua benignidade, ó Senhor. O texto também diz: porque na tua luz vemos a luz, para identificar um outro aspecto desse atributo de Deus, que é Ele ser luz. Jesus, Ele se apresentou também: eu sou a luz do mundo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos e irmãs, que o mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas. A palavra do Senhor nos diz que Deus tem essa capacidade de nos transportar do império das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus, para o Pai das luzes, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos cada dia mais ter essa clareza, que fora de Deus, longe de Deus, estamos em trevas, estamos na escuridão, somos cegos, não conseguimos enxergar plenamente a realidade das coisas, principalmente a realidade espiritual das coisas. Quando estamos longe de Deus, quando estamos afastados do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que claramente a palavra do Senhor nos diz que é na tua luz. Tu és a fonte da luz, tu és a própria luz. É em ti, ó Deus Todo-Poderoso, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver, nós conseguimos perceber as coisas. Na tua luz vemos a luz. Amém, irmãos e irmãs? Por isso nós podemos e devemos confiar nessa benignidade do Senhor. Por isso nós podemos e devemos nos esconder, nos acolher lá debaixo da sombra das asas desse Deus Todo-Poderoso. Deus que é benigno. A palavra do Senhor, antes no versículo 6 aqui, diz: tu, Senhor, preservas os animais e os homens. Até os animais. Cadê o Max, meu cachorrinho, aqui para glorificar a Deus junto? Para que nós possamos, irmãos e irmãs, entender de uma forma muito linda, de uma forma maravilhosa. Se Deus que nós glorificamos, que nós exaltamos, que nós adoramos, que nós servimos, que nós proclamamos, é um Deus cheio de benignidade. Está lá como componente do seu caráter, dos atributos, uma característica de Deus. Deus é benigno, benignidade, bondade, generosidade. E é por isso que nós estamos vivos. Por causa dessa benignidade é que nós temos possibilidade de vida eterna. Por causa dessa benignidade de Deus é que nós temos chance de sermos felizes. E por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos dia após dia irmos buscar nessa fonte que é a vida, nessa fonte que é a luz, nessa fonte que nos farta com este alimento espiritual, que mata a nossa sede espiritual, é em Deus, é para a glória de Deus. E que possamos acolher essa palavra em nosso coração, possamos entender o propósito que Deus tem para a nossa vida, neste tempo, tempos difíceis que nós estamos vivendo, essa palavra de esperança,
nós servimos um Deus de benignidade. Nós adoramos, proclamamos este Deus que é benigno. Por isso, nós temos chance de sermos felizes. Porque existe este Deus capaz de perdoar, capaz de acolher, capaz de suprir, capaz de prover, não somente faltas materiais, mas especialmente as espirituais, as emocionais. É por causa disso que nós, dia após dia, nós estamos glorificando, exaltando, adorando o nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Declaramos, Senhor Deus, a nossa disposição em te servir, em te buscar, Senhor Deus, em trabalhar na tua obra. Deus, porque queremos expressar, Senhor Deus, assim como o salmista expressou, oh, como é preciosa a tua benignidade para conosco. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos a nossa tendência para as coisas erradas e precisamos da tua benignidade, da tua graça, precisamos da tua misericórdia. Senhor Deus, tu és a fonte da vida, tu és a fonte da luz, tu és a fonte da provisão. É o Senhor que mata a nossa sede, que mata a nossa fome espiritual. Então, eis-nos aqui, Pai, nos abençoe. Nós precisamos de Ti, dia após dia. Nós queremos nos acolher, Senhor Deus, nos esconder debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos à nossa sessão abraços. Hoje é possível que nós não venhamos conseguir identificar todo mundo, porque o outro celular que acabou a bateria, então nós não conseguimos anotar todo mundo, tá? Mas um abraço para Carmen, um abraço para Giovana, um abraço para Eliana, um abraço para Rosângela e para o Naldo, um abraço para Alba, para Obedias, para Glória, para Filhinha, um abraço também para o Paulo Barbosa, para Leni, para o Alexandre, um abraço para Sheila, para o Vinícius, para Betina, para o Alexandre Bianchi, para a Duília, para a Carol, para a Graciele, para o Manel também, né? Um abraço para a Sônia, né? E para a Eliana, para as pessoas que estão conosco hoje, para a Carol, um abraço, deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui, para a Adriana, enfim, para todas as pessoas que estão ao vivo conosco, queridos, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, que bom que você tem estado conosco, uma alegria ter você conosco. Também um abraço para aquelas pessoas que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais depois. Quero destacar, por exemplo, a Dilson, a minha sogra, a Nancy, também a Dilma. Um abraço especial para a Dilma, que está de cama, teve um acidente doméstico, né, Dilma? Machucou o joelho. Então, um abraço especial para a Dilma, enfim, para todas as pessoas que estão, que acessam esse vídeo depois. Deus abençoe sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter mais um momento de oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor falou conosco nesta noite. Pedimos, Pai, abençoa, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão enfermas. Quero lembrar, Senhor Deus, do Marcos, te abençoando, Pai, seja repreendendo, Senhor Deus, toda a enfermidade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Juntamente com Marcos, Pai, quero clamar ao Senhor por todas as pessoas, Senhor Deus, que estão internadas, que estão, Senhor Deus, nas UTIs. Senhor Deus, quero lembrar do filho da Pâmela, que graças a Ti, Senhor Deus, já está melhor, o Anderson.
Quero colocar nas tuas mãos também, Senhor Deus, as pessoas que trabalham, Senhor Deus, nos hospitais, Senhor Deus, no sistema de saúde do nosso país. Te pedimos a bênção e a proteção do Senhor. Clamamos a Ti pelos nossos governantes, pela economia do nosso país. Clamamos a Ti pelos cientistas. Senhor, abençoa-os, Pai, poderosamente. Pedimos a Ti pelos comerciantes, pelos empresários. Abençoa, Senhor Deus, os moradores de rua. Colocamos todos nas Tuas mãos, especialmente a nossa igreja. Clamamos, abençoa, proteja, derrama a Tua graça sobre o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, como a Thalita está lembrando aqui também, aos psicólogos e às psicólogas, né? Hoje é dia do psicólogo, da psicóloga, e especialmente na nossa igreja nós temos a Edilane, a Carol, Simone, Daniela. Então um abraço a todas as psicólogas, a todos os psicólogos, né? Queridos, nós estamos encerrando a nossa live de hoje. Vamos estar lembrando dos avisos que eu já até dei no meio da live. Vamos relembrar, né? Amanhã não teremos a nossa live, porque teremos a nossa vigília, a vigília de oração regional, que vai acontecer no canal do YouTube da Igreja Metodista Quarta Região. No sábado teremos a nossa live às 8 horas da noite, aqui neste espaço, e vai estar conosco o pastor Felipe Montuan e o pastor Walker, e vamos estar dialogando sobre como alcançar e cuidar da juventude, né? Vamos lembrar também que na escola dominical, a nossa escola dominical vai funcionar normalmente na nossa live, às 9 horas da manhã, e os nossos cultos à noite nós estaremos fazendo do templo. O templo vai estar aberto e queremos convidar todos que puderem estar conosco, que esteja tanto em Jardim Carapina quanto em Goiabeiras, domingo às 19 horas. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.